Se Deus é por nós, irmãos. Amém. Eu queria meditar com os irmãos nessa noite a respeito de confiança. Algo que tem que ser presente, nas nossas vidas, no nosso coração. Nós precisamos confiar no nosso Senhor. Independente do que você esteja passando, a confiança do Senhor é que nos traz tranquilidade, o que traz paz ao nosso coração, o que nos traz segurança. E eu pesquisei um pouquinho a respeito de confiança, aí no dicionário fala assim, de algo que não falhará, de que é suficiente para cumprir a sua função. Eu vou repetir de novo. De algo que não falhará, de que é suficiente para cumprir a sua função. Isso é o significado da palavra confiança. E o salmista Davi, no Salmo de 125, ele fala assim, é muito conhecida essa passagem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor realmente são alicerçados nele. E não são as circunstâncias da vida que fazem com que nós venhamos a nos abalar. O salmista Davi, ele escreve isso, e ele tinha experiências com Deus que permitiam que ele escrevesse esse salmo, demonstrando a sua confiança no Senhor. Sabe, irmãos, porque tem hora que na vida da gente caminha tudo bem. E de uma hora para outra, as lutas elas aparecem, as tribulações elas não se justificam, porque elas aparecem diante de nós. Talvez seja no nosso lar, no trabalho, na vizinhança, no cotidiano da vida. Elas não se justificam. As tribulações, elas aparecem. E quando elas aparecem, nós precisamos estar firmados no Senhor. O salmista Davi, ele escreve isso aqui com muita propriedade, porque ele viveu experiências com o Senhor. Eu queria meditar com os irmãos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Estava tudo indo muito bem com Davi. Ele tinha ido para a guerra, o Senhor tinha dado a ele a vitória. E quando ele volta para o arraial, a situação não era a mesma que ele tinha deixado quando partiu para a guerra. E a palavra de Deus está escrito assim, 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 8. Mas antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem se portado quando alguma coisa sai do seu controle, quando alguma coisa acontece inesperada? Você tem buscado ao Senhor ou você tem pegado pedra nas mãos para atirar, para acusar alguém? Presta atenção nessa leitura aqui. O que confia no Senhor, quando algo dá errado, ele não pega pedras para atirar em ninguém. O que confia no Senhor, quando algo dá errado, ele pega uma vestimenta de sacerdote e vai até aquele que tudo pode. Presta atenção nessa leitura aqui. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag,
No terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, incendiado a cidade de Siclag, levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha bem a posição de um servo de Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e no seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir a esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A situação, irmãos, ela fica tensa para Davi. Aqueles que tinham ido com ele à batalha e obtido vitória, agora retornam e encontram essa situação caótica. A tristeza invade o coração desses homens, o medo invade o coração desses homens, porque eles estavam perdendo as suas famílias. Há um sentimento ali de perplexidade, de insegurança, de revolta. E aqueles soldados que estavam ao lado de Davi na guerra, agora eles não têm a mesma postura da sua liderança. Diante dessa dificuldade toda, desse cenário caótico, eles choram amargamente, eles sofrem com isso, a liderança também sofre com isso, mas é da natureza nossa sempre achar algum culpado por alguma situação que se deu. Nós somos assim. A gente sempre procura algum culpado para alguma coisa. Se a gente tem a razão, a gente acusa. Se a gente não tem, a gente procura também. Os irmãos já perceberam, quando passa na televisão, um acidente de carro, de caminhão, alguma coisa assim, geralmente ninguém vê. Aí entrevista lá um caminhoneiro que, de repente, o caminhão perdeu o freio, bateu em alguns veículos. Sempre a gente escuta isso. Um repórter entrevistando o caminhoneiro. Fala: fulano me fechou, eu tive que desviar para cá. Ele transfere a culpa para alguém, mas ele tenta se isentar daquilo. Nós somos assim. Diante desse cenário, esses soldados, eles pegam pedras e já tentam lançar essas pedras sobre Davi. Davi, um homem que confia no Senhor, ele sente a mesma pressão que esses homens. A sua mulher, as suas mulheres foram sequestradas, os seus bens, as pessoas que estavam sob a responsabilidade de Davi, elas foram levadas cativas. Eu e você precisamos ter atitude diante dessas coisas como servos de Deus. Servos de Deus não pegam pedras para atirar em ninguém. Davi agora, ele chama um dos seus serviçais. Ele chama Abiatar.
Mas antes disso, a palavra de Deus fala assim, ó: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Em quem você tem fortalecido no momento em que as coisas saem do eixo para você? Você pega pedras ou você fortalece na força do seu Deus? Em quem você tem fortalecido, irmãos? Qual tem sido a tua atitude diante de uma situação que foge do teu controle, que você não esperava que fosse se dar assim? É pedras que você pega? Ou você fortalece no seu Deus e na força do seu poder? Davi, eu creio que ele dobra os seus joelhos. Eu acho que ele não tinha nem palavras para falar alguma coisa. E ele busca a força ali em Deus. E é interessante a gente notar que esses homens que andavam com Davi sabiam quem era Davi. E sabia quem era o Deus a qual Davi servia. Mas Davi tinha uma intimidade com Deus. Eu e você precisamos ter essa intimidade com Deus, porque quando o barco balançar, nós precisamos ter postura de servo. E o barco, ele balança, irmãos. Nós não somos isentados de o barco balançar, que ele vai balançar. Ele vai balançar. E o barco estava balançando. A tempestade, ela estava assolando. E agora, Davi, ele sabe da autoridade que ele tinha. Ele sabe da posição que ele tinha de rei. Ele sabe o Deus que ele servia. Eu e você precisamos exercer essa autoridade, irmãos. Ele pede agora o colete sacerdotal. E eu vejo que nesse colete ele expressa toda a sua intimidade com o Senhor e toda a sua dependência dele. Aí a história começa a mudar. Aí a história começa a mudar. Quando Davi chega diante daquele arraial e vê a desolação, ele não sabe o que fazer. Ele fica desorientado, perdido, mas confiando no seu Deus. Agora ele pede essa veste sacerdotal, ele sabe da autoridade que ele tem. Agora, meu sogro, meu pastor, é entrar na presença daquele que tudo pode. Ele pede orientação para Deus. O que é que você tem vivido? O que é que entrou na tua vida de uma vez que você não esperava que fosse se dar? É hora agora, irmãos. Você pega essa veste sacerdotal, veste ela. Deus está te revestindo de autoridade nessa noite que você tem no Senhor Jesus. No nome dele você tem. Pede a ele agora um rumo. Pede a ele uma orientação que ele vai te dar. Mas não entre no grupo daqueles que pegam pedras. Nós não fomos chamados para pegar pedra nas mãos. Nós não fomos chamados para fazer isso. Aí o Senhor, que sabe todas as coisas, que é poderoso em obras e em milagres, aí ele fala algo a Davi. Ele dá uma palavra para Davi de confiança. Ele dá uma palavra para Davi de quem tem autoridade. Ele dá uma palavra para Davi de quem que já vai à frente, que já sabe que vai garantir a vitória daquele que está vestido com a veste sacerdotal. Aí ele fala para Davi, no versículo 8. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir a esse bando de invasores? Davi não sabia quem ele estava perseguindo. Davi não sabia quem eram os invasores até então. Ele faz uma pergunta para o Senhor. O Senhor é aquele que enxerga lá na frente. Aí o Senhor fala assim para Davi. Davi pergunta ainda: irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. Ó a confiança. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O Senhor aqui assina uma sentença dando a garantia que Davi ia alcançar esses homens e ia
trazer os seus familiares, aqueles que estavam debaixo da sua liderança. O que é que você precisa perseguir nessa noite? O que é que você precisa ter uma orientação da parte de Deus para que você possa alcançar? Eu não sei o que você perdeu no decorrer do caminho. Eu não sei o que é que saiu do eixo aí da sua vida por esses dias, que tem tirado às vezes a tua paz, que tem trazido um desconforto para você, que tem feito com que você seja cercado por pessoas que estão a ponto de te apedrejar. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, irmãos. Você sabe o que você está passando. Eu, algum tempo atrás, no meu trabalho, eu passei por um momento de muita dificuldade, irmãos, no começo. Eu estava começando algo novo na minha vida, totalmente diferente do que eu tinha vivido. Chegava horas assim que eu liguei para a Ilma umas 3 vezes, eu falei para ela, eu vou largar a mão disso aqui. Eu não suporto isso aqui. Ela falava assim para mim, aguenta firme, não desanima não, não desiste não. Ela falava assim para mim. Quando veio essas adversidades na minha vida, eu desabafei a ela, porque a pressão era muito grande. Eu não contava que o barco ia balançar dessa forma. Eu não tinha estrutura para ouvir o que eu ouvi. E eu não tinha até mesmo estrutura para suportar aquilo que estava sendo cobrado para que eu viesse a fazer, isso na vida profissional. E ela falava para mim, aguenta firme, não para não, não desanima não. Chegou um determinado momento dessa fase, irmãos, que um superior meu, ele pega e liga para mim, e ele fala coisas no celular ao meu ouvido que ninguém nunca me falou, sabe? Coisas que realmente feriram assim a alma de uma maneira que muito forte, que até hoje ainda soa aqui no meu ouvido. Eu falei, Senhor da glória. Mas aí eu vesti uma veste sacerdotal e fui aos pés do Senhor, juntamente com a minha esposa, porque eu estava sem rumo. Eu estava. E o Senhor fala para mim, vai, continua nessa caminhada, que lá na frente vai dar tudo certo. E aquilo trouxe um ânimo no meu coração, a força, a confiança de quem falou ia cumprir essa promessa. Eu fui nessa caminhada, irmãos. Talvez você esteja nessa mesma situação. O barco, ele está balançando, aqui Davi, ele fica abalado. O emocional da gente, ele sente. Pensa bem, irmãos, você é rodeado de pessoas com pedra na mão, você com a responsabilidade sobre pessoas debaixo do teu cuidado, e elas apontam você como o culpado de tudo o que aconteceu. Quem poderia socorrer Davi? Quem pode te socorrer nessa noite? Quem podia me socorrer naquele dia? Saia dessa noite aqui, a hora que chegar na tua casa, tome essa veste sacerdotal e vá aos pés daquele que tudo pode. Ele vai direcionar a tua vida. Ele vai te dar o livramento. Ele vai te dar o escape. Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a estratégia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, irmãos? Fica com essa palavra no coração de vocês. Não peguem pedras, não. Vamos aos pés daquele que tudo pode.
E Ele, com certeza, vai te dar a vitória. Eu agradeço a oportunidade do nome de Jesus, irmãos.